Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 33. Nós leremos apenas os 4 primeiros versículos desse capítulo, uma pequena porção. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 33 do livro de Gênesis. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e suas 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Versículo 4. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou. E choraram. Amém. Feche seus olhos por um instante. Meu Deus, meu Pai, lida está a Sagrada Escritura. Eu quero começar, antes de explicar esse texto, eu quero contar uma história aqui. Uma história que aconteceu há alguns anos atrás. Um músico canadense. Esse músico canadense, ele foi fazer uma viagem para fazer um show. E aí ele pegou o voo, né? Pegou o voo, foi, e quando chegou lá na localidade para onde ele estava destinado a fazer o show com sua banda, ele, por acaso, foi até uma janela e, por sorte, era na direção onde os funcionários da empresa aérea estavam colocando as bagagens, né? Tirando as bagagens do avião, jogando para o carrinho para trazer e entrar para a esteira. E ele tomou um susto, porque quando viu os funcionários estavam pegando as malas e jogando as malas loucamente, assim, jogando. E entre as malas estava o bem mais precioso para ele. Esse músico então começou a filmar. Ele filmou os funcionários da empresa aérea jogando as bagagens. E entre as bagagens estava o violão dele. Cadê os músicos? Cadê os meninos? Era um Taylor de $3.500. Sonho do Rodrigão tocar num Taylor desse, né, Rodrigão? Esse camarada tinha trabalhado muito. Ele não era um músico famoso. David Carroll. Não era um músico canadense. Fez uma música legal. Não era famoso ainda. Ele já viajava para fazer show. Tinha uma banda importante. Um músico legal. Não era famoso ainda. Então ele não ganhava tanto dinheiro. Quem conhece do meio sabe que músico... raramente, são pouquíssimos os músicos que ganham dinheiro fazendo música. E ele então tinha demorado muito tempo para conseguir comprar aquele Taylor, aquele violão. E ele então filma na hora que a equipe da empresa aérea joga o violão dele, gente. Ele percebeu porque era uma mala muito grande, um case, né? Uma mala muito grande. E viu na hora que jogaram o case do violão e, obviamente, quebraram, né, o violão dele. Ele tinha que fazer show 2 dias depois ali, naquela cidade. E ele foi até a empresa aérea. A empresa aérea disse que não tinha responsabilidade sobre aquilo. E ele ainda não tinha aberto, ele reclamou, mostrou o vídeo, mas não tinha aberto. Quando ele abriu o case no hotel, ele viu que o case estava quebrado e o violão estava rachado, com as cordas soltas. Ele então gastou $1.200
para consertar o violão. Gente, se a gente comprar um violão por $1.200, já é um baita violão. Ele gastou $1.200 para consertar o violão. E aí levou a nota da empresa aérea. E a empresa aérea, então, falou assim para ele: poxa, o senhor deveria ter trazido essa nota aqui nas 24 primeiras horas. Está no papel que o senhor assinou quando comprou, quando fez o despacho da bagagem. Tinha que ter reclamado nas primeiras 24 horas. Ele mostrou o vídeo novamente e falou: rapaz, mas foi irresponsabilidade da sua equipe. Olha aqui, ó, quebraram o meu violão. A empresa aérea deu de ombros, disse que não podia fazer nada e que estava dentro da legalidade. O que esse músico fez? O que o Dave fez? Ele fez uma música. E o nome da música, eu não vou falar o nome da empresa por ética, mas o nome da música envolvia o nome da empresa e contava a história de um músico que viajou e teve o seu violão quebrado pela empresa. E nos primeiros dias o vídeo bateu 5 milhões de visualizações. No dia seguinte, quando bateu 5 milhões de visualizações, a empresa que tinha ações na bolsa perdeu 3 bilhões de dólares. 3 bilhões. Bilhões, gente, eu não estou falando errado, não. A empresa perdeu 10% do seu capital ativo, avaliado em 30 bilhões, 3 bilhões de dólares. Porque não quis ver o que estava evidenciado diante dos seus olhos. Ele esfregou, ele mostrou o vídeo, ele deu 2 oportunidades. E a empresa, que não quis perder $1.200. Hoje, eu pesquisei isso. Isso tem alguns anos, isso que aconteceu. Hoje, esse vídeo tem 23 milhões de views. Alguns anos depois. 23 milhões de visualizações. A empresa pediu desculpa. Depois, meu advogado, depois, deu já 2 violões Taylor para o músico. Ofereceu mais dinheiro para o músico. O músico ficou famoso. Agora, fez um monte de show. Ficou rico, ganhou um monte de seguidor na rede social. Tudo porque a empresa não quis ver o que estava evidenciado diante dos seus olhos. A pergunta que eu faço para você hoje é: o que está passando e você não está vendo? O que está diante dos teus olhos e você não está vendo? O que Deus está te mostrando há meses, quem sabe há anos, e você não está vendo? Quantas vezes Deus vai precisar esfregar diante dos seus olhos para você ver? Quantas vezes Ele vai precisar te trazer numa igreja para falar com você? Quantas vezes Ele vai precisar que um pregador abra a Bíblia e leia um versículo? Quantas vezes Ele vai precisar te acordar de madrugada para falar contigo, para tratar contigo? Quantas vezes Ele vai precisar usar um profeta para falar ao teu coração? Temos aqui nos 4 primeiros versículos do capítulo 33 a história de 2 irmãos. Um que tinha por lei a bênção para receber, bênção que estava diante dos seus olhos, mas ele não conseguia enxergar que a coisa mais preciosa que ele tinha na vida era a bênção que ele um dia ia receber do seu pai.
E ele fez pouco caso. E ele um dia vendeu a bênção por um prato de sopa. E tem a história de seu irmão, que mesmo com falhas no seu caráter, ele tinha um objetivo na vida. Ele queria a bênção. Ele, como eu e você, talvez, buscou essa bênção por caminhos equivocados, por caminhos tortos. Ele ia se justificando e buscando essa bênção. Pior que isso, ele aprendeu dentro de casa. Um dos golpes que ele vai dar quando engana seu pai, ele teve a ajuda da sua mãe. Eu estou falando de Jacó, o irmão de Esaú. E ele então, irmãos, foge daquele lugar. Ele rouba a bênção do seu irmão e foge daquele lugar. E estabelece alguns padrões na sua vida. Padrão de fuga, padrão de medo, padrão de receio. Ele vai embora. Ele está buscando, mas ele não sabe fazer ainda. E Deus arranca ele ali daquele lugar para ensiná-lo como é que um crente faz as coisas. Quem é que está nesse lugar aqui e quer aprender como é que um crente faz as coisas? Amém, meus irmãos? Essa é a nossa escola. Precisamos aprender, irmãos. Esses dias falei para o pastor, pastor, sempre tem uma maneira rápida e errada de resolver um problema. Porque geralmente as boas soluções para problemas são demoradas e custosas. E Jacó precisou de 20 anos para aprender a resolver sua vida na presença do Senhor. Ele foi embora, irmãos, e eu quero separar aqui, na primeira parte dessa palavra, 3 coisas que esse irmão não viu. Pastor, viu o quê? Do que você está falando? Jacó tinha ido embora, agora ele estava voltando 20 anos depois. E tem 4 coisas que quando Esaú olhou para ele, ele não viu. Ele esperava ver, mas ele não viu mais. E eu aprendo com isso, irmãos. Não estou mandando letra para você, estou mandando letra para mim. Porque como preguei um tempo atrás aqui, todos somos Jacó. Todos somos pecadores, carentes e necessitados da graça do Senhor. Jacó está voltando. Ele teve um encontro com Deus na ida. Ele colocou a cabeça numa pedra, fez uma pedra de travesseiro, e quando ele se percebe, ele está tendo uma visão de Deus, uma escada, os anjos de Deus subindo e descendo. Deus fala com ele e dá um nome para aquele lugar. Ele faz uma promessa para Deus, ele vai, ele encontra e forma a família. Ele se torna um gestor, um administrador, ele se torna pai, ele se torna um bom genro. Ele aprende a falar com Deus. Ele aprende que agora, aquele Deus que era o Deus do seu pai e do seu avô, era também o Deus dele. Amém, meus irmãos? Quem sabe é chegado o tempo onde você vai dizer, não é mais o Deus do pastor Álvaro, não é mais o Deus do pastor Simval, não é mais o Deus do meu pai, não é mais o Deus do meu amigo que me trouxe para a igreja, é o meu Deus. Jacó, quando foi, ele vai dizer, é o Deus do meu pai, é o Deus do meu avô. Agora não, agora Jacó sabia quem era Deus, era o Deus dele. Jacó volta, ele envia presentes, várias comitivas com presentes para o seu irmão. Ele coloca sua família na frente, a mulher que ele amava, os seus filhos.
várias riquezas, bens. Ele coloca os seus soldados, mas ele recebe uma notícia: ó, teu irmão Esaú está te esperando. E olha, ele não veio sozinho, ele veio com 400 soldados. Ele ainda te odeia. Esse camarada quer te matar, Jacó, ainda. Porque quando Jacó sai, ele sai como debaixo de uma promessa. Esaú disse: assim que meu pai morrer, eu vou lhe matar. E o que Esaú viu? Primeiro, o que ele não viu, meus irmãos? Em primeiro lugar, ele não viu um trapaceiro. O nome Jacó simboliza e significa isso. Trapaceiro, 171, aquele que dá volta, aquele que engana, ou enganador, o trapaceiro. Jacó não era mais um trapaceiro. Quando Jacó foi, ele resolvia suas questões com golpes, com esquemas. Era assim que ele resolvia, com um rolo. Jacó era um homem de rolo. Quando Esaú olhou aquele homem, ele não viu mais um trapaceiro. O que mais, pastor, que ele não viu? Ele não viu um medroso. Porque o texto vai dizer que 20 anos atrás ele vai embora por quê? Por medo. E muitas outras passagens. Irmãos, o relato que conta a vida de Jacó é enorme aqui. E em muitos momentos, a reação dele, a reação natural dele, vai ser com um dos seus instintos mais fortes, o medo. Uma das maiores marcas na vida de Jacó é que ele agia pelo medo. Então, quando Esaú olhou para aquele homem, ele esperava ver novamente o trapaceiro e ver também o medroso. Mas quando ele olha para aquele homem, ele não vê mais um homem medroso. Porque apesar de sentir medo, Jacó agora não fugia de suas questões. Jacó enfrentava elas. Os versículos anteriores, logo anteriores, aqui no finalzinho do 32, vai dizer que Jacó teve medo. Ainda assim, ele apresentou a questão a Deus, ele orou, se levantou e foi encontrar e enfrentar a sua luta, o seu problema e os 400 soldados que estavam com seu irmão. O que mais, pastor, que Esaú não viu? Ele não viu um trapaceiro, ele não viu um medroso e ele não viu um homem em fuga. Irmãos, a história de Jacó é a história de muitos de nós. Jacó estava fugindo de um irmão. Alguns de nós aqui estamos fugindo de um pai cruel, severo, uma mãe terrível, que talvez não te incentivava. Alguns de nós estamos fugindo de uma família que te maltratou, que você teve ausências, faltas. Alguns de nós estamos fugindo de uma relação ruim. Quantos de nós, especialmente algumas irmãs, são pisadas e maltratadas em algumas relações? E às vezes, quando nos encontramos na casa do Senhor, estamos em fuga, fugindo de um homem que batia, de um pai que não validava, fugindo de amigos e de meios e de relações que só pisam em você, que não vê os seus méritos, os seus créditos, que não consegue valorizar-te. Fugir é uma coisa muito nossa. Fugir é muito mais confortável, gente. Muito mais confortável viver em fuga do que enfrentar realidades. Jacó é um ótimo exemplo disso. Há 20 anos ele fugia. Ele tinha saudades daquele lugar que ele cresceu. Você acha que ele não tinha saudade do irmão? Você acha que ele não tinha saudade do lugar que ele cresce? Eu gosto de pensar, Fábio, querido amigo, que lá ele tinha um pé de manga. Dá glória a Deus, é em tempo de manga aí, dá um glória a Deus quem gosta de manga.
Só vocês, gente? Dá um glória a Deus aí quem gosta de manga, gente. Aí, Nilson, agora me fortaleceu. Eu gosto de pensar, pastor Álvaro, que Jacó tinha um pé de manga de estimação na casa dele. E há 20 anos, Messias, ele sonhava em sentar debaixo daquele pé de manga e comer manga até a barriga falar glória a Deus. Mas ele não podia, ele estava fugindo. Quem foge não consegue experimentar a plenitude da vida que Deus separou. Quem está vivendo em fuga não consegue nem experimentar a realidade de quem é, porque você está fugindo. Você está vivendo na base da trapaça, do medo e da fuga. Mas quando Esaú olha para aquele homem, naquele momento, naquele instante, ele não vê mais um homem em fuga, porque Jacó teve medo. O texto vai dizer no capítulo 32, mas ele não agiu segundo o seu medo, ele enfrenta o medo e não foge, ele vai na direção da solução. Eu creio que nesses dias Deus vai te levantar na tua casa, no teu casamento, na tua família, na tua realidade, para parar de fugir. Ele vai te levantar para você erguer-se e enfrentar com a ajuda de Deus. E em quarto lugar, ele não era um homem trapaceiro. Já Esaú olhou e não viu um trapaceiro, não viu um medroso, não viu um homem em fuga. E ele olhou e não viu um homem sem propósito. Por que Jacó foge lá atrás? Porque ele tinha uma meta. E meta é diferente de propósito. Meta é aquilo que a gente pode ter na empresa. Meta é aquilo que a gente pode ter quando a gente fabrica um doce, querida irmã. A gente tem a meta ali, não. A minha meta é produzir X e lucrar Y. E quem tem meta, às vezes constrói suas conquistas por caminhos tortos. Quebra princípios até. Eu conheço um monte de gente que quebra princípios para cumprir as suas metas. Eu sou vendedor. E eu lembro de um ano, eu fui, graças a Deus, muito bem sucedido, todos os trabalhos que eu tive como vendedor. E lembro de um ano, cadê o Paulinho? Está lá em cima? Paulinho trabalhou comigo nessa empresa. E eu, quase todo mês, ganhava o prêmio de melhor vendedor. Na época, gente, era fita cassete, olha só. Meu Deus, pastor, tem muito tempo isso. Os jovens nem sabem o que é fita cassete, Helder. Ganhava os prêmios, ganhava um dinheirinho, ganhava um negócio. Aí quando chegou o final do ano, gente, era uma bicicleta. Gente, uma bicicleta. E vendedor é besta, gente. Vendedor gosta de ganhar um prêmiozinho, né? E o prêmio era uma bicicleta. E aí, gente, eu tinha um passeio para dar, finalzinho do mês, último dia do mês. Aí eu faltei o último dia de trabalho. Pedi folga, né, na verdade, pro trabalho, lá pro patrão. E faltei, só que eu tava muito dinheiro na frente do segundo vendedor. Eu falei, não, já era, já ganhei essa, a bicicleta já é minha. Aí nesse dia que eu faltei, veio um camarada me procurando para fazer uma compra comigo, eu não estava lá. E o colega pegou minha venda e foi certinho a conta para passar e ganhou minha bicicleta, gente. Cara, ganhou minha bicicleta. Aí cheguei no outro dia, Marquinho, o nome dele, meu amigo, mora aqui do lado. E Marcos, você pegou meu prêmio, aquela venda era minha. Falou, rapaz, já era. Porque quando a gente tem uma meta, às vezes você quebra princípio. Que amigo? Amigo nada, eu vou ficar com a bicicleta. É meta. Propósito é diferente. Quem cumpre propósitos não abre mão dos seus princípios.
Por isso que quem cumpre propósito demora mais para conquistar. Por isso que o crente, quando precisa se ajustar, querido Rafael, em ambientes de trabalho, ele sofre mais. Ele às vezes demora mais para conquistar, para avançar, não é isso, querido Marcinho? Às vezes demoramos um pouquinho mais. Por quê? Porque crente precisa aprender que nós não vivemos por meta, nós vivemos por propósito. E quem vive por propósito não quebra princípio. Quando Esaú olha, ele não vê mais o trapaceiro, ele não vê mais o mentiroso, ele não vê mais o homem em fuga e ele não vê mais o homem que buscava cumprir suas metas. Pastor, se ele não viu nada disso, o que ele viu, pastor? O que esse homem viu, meu pastor? Essa é a pergunta de $1 milhão nessa noite. Ele viu um homem honrado. Quantos podem dar glórias a Deus? Pastor, como é que ele aprendeu a ser um homem honrado? Ele conheceu o sogro. Ele conheceu os cunhados, querido Zé, ali atrás. Ele conheceu. Aí lá, com o sogro e com o cunhado, ele começou a beber daquilo que ele dava para os outros. O sogro dele e os cunhados, a família lá dele, começou a trapacear com ele, quebrar as regras do jogo. Quando ele começava a ganhar, o sogro trocava a regra, ganhar, trocava a regra, ganhar, trocou 10 vezes a regra. E ele começou a sofrer na pele a consequência daquilo que ele fazia. E lá, no meio do deserto, no meio da dor, no meio do sofrimento, Jacó aprendeu a honrar. Então ele agora não era mais um homem de trapaças. Quando Esaú olha, ele vê um homem honrado. Quando Esaú olha, em contrapartida agora, ele não vê um homem medroso, ele vê um homem que tinha se habilitado em superação. Pastor, eu tenho medo. Eu sou uma mulher medrosa, pastor. Eu tenho sonhos, mas eu tenho mais medo do que sonho. Eu sou um homem medroso, pastor. Eu tenho sonhos, eu tenho vontades, eu tenho desejos, eu tenho coisas no meu coração que eu queria muito viver, pastor, mas eu tenho mais medo do que sonho. Eu já fui pisado, pastor. Eu já congreguei ali, acolá, e eu venho para esse lugar, e a minha mente, o meu coração é tomado de medo, pastor. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, assim como Jacó aprendeu com o Senhor, lá na sua história, na sua lida, no seu deserto, cuidando de animais, cuidando de ovelhas, que o Senhor trate comigo e Ele trate contigo, para que ao invés de lidarmos na vida com medo, nós venhamos lidar com o poder da superação. Quando Esaú olha agora, ele não vê mais um homem medroso, ele vê um homem de superação. Amém, gente? Glória a Deus. O que mais que ele viu, pastor? Quando Esaú olha para aquele homem, se antes ele via um homem em fuga, e ele agora olha e vê um homem que era fruto dos seus incríveis encontros. Ele esperava ver um homem em fuga, mas quando ele olha ali agora, ele vê um homem que agora era fruto dos seus encontros. Ele teve muitos encontros, mas eu vou separar 3 aqui. Em primeiro lugar, Jacó teve um encontro verdadeiro com Deus. Ele encontrou Deus. A Bíblia relata alguns desses encontros. Um na ida, outro na volta, algumas orações, alguns milagres. Deus falou ao seu coração. O Deus que falava ao pai, ao avô, agora falava com ele. Meu irmão, isso é lindo. É lindo, meu irmão. É chegado o tempo de nós termos os nossos encontros. E você, em nome de Jesus, em noites como essa de ceia,
ou quem sabe na tua casa, nas madrugadas de oração, ou quem sabe acordando meia hora mais cedo, ou quem sabe botando o relógio para despertar na madrugada para falar com Deus. Que você tenha um encontro com Deus. E quando você falar de Deus, não seja mais o Deus do pregador, o Deus da pregadora, o Deus do YouTube. Tem muita gente que conhece o Deus do YouTube. É o Deus do pastor do YouTube, do famoso do YouTube, do professor do YouTube. É o Deus do livro. É o Deus que você só vê fazendo coisas grandes em livros incríveis que você lê. Meu irmão, o mais lindo Deus que existe é o Deus que você enxerga quando Ele encontrar com você. Só você. Você e Ele. De madrugada. Meia hora mais cedo antes do trabalho. Fazendo as suas caminhadas, ou tomando o seu cafezinho sem açúcar. Dá um glória a Deus aí, um cafezinho sem açúcar. Você, Deus e uma xícara de café. Quando Esaú olha agora, ele não vê mais um homem em fuga. Ele olha e vê um homem que era fruto dos encontros que Jacó tinha tido. No mais importante dos encontros, Jacó teve o nome mudado. Poucos instantes antes de encontrar o irmão, ele tinha encontrado com Deus, tinha raiado o dia, e ele agora não se chamava mais Jacó. O nome dele não era mais símbolo de trapaça, ele se chamava Israel. Era o príncipe que tinha lutado com Deus e estava prevalecendo. Mas Jacó também era fruto do encontro com sua família. Quando Jacó foge e vai embora 20 anos atrás, ele era um moleque irresponsável, que só queria saber das metas, que não sabia o que era viver por propósito. Agora Jacó era um homem com muitos filhos. Dá um glória a Deus aqui quem tem filho. Dá um glória a Deus aí quem tem filho. Filho muda ou não muda a gente? Muda ou não muda a gente, filho? Muda. Muda-nos. Filho nos altera. Filho arranca o melhor de nós. Filho nos obriga. Caráter, propósito, bênção. Filho nos muda, meus irmãos. Jacó tinha tido um encontro com família. Ele sabia agora o valor de uma esposa. Ele sabia o valor de pegar um filho no colo e dar um cheiro num filho. Gente, às vezes a vida está sem sentido nenhum. Você vai para casa, cheira o filho, pronto. O propósito vem todinho de novo na mente. Às vezes a vida não faz sentido nenhum. Você fica pensando, por que, meu Deus, que eu estou nesse eterno empurrar de pedra? É acordar, comer, dormir, acordar, comer, dormir, acordar, comer, dormir. Aí aparece um filho e correndo assim te abraça e fala, papai. Cadê o Léo lá atrás? Aí a vida faz sentido, gente. Tudo faz sentido. Quando você tem uma família. Jacó então tem o seu segundo grande encontro. Ele encontra-se como um homem de família. Quem ama a sua família aí, dá um glória a Deus nesse lugar. E finalmente, depois de encontrar-se com Deus, encontrar-se com sua família, Jacó encontra-se consigo mesmo. Meu Deus, o mais difícil dos encontros. Isso aconteceu instantes antes, no Val do Jaboque. Ele apresenta para Deus toda a sua fragilidade. Ele quer saber o nome de Deus. Ele pergunta para o anjo, qual é o teu nome? O anjo dá uma resposta, que meu nome? Aqui não é o meu nome, é o teu nome. Você não é mais Jacó, você é Israel, meu filho. E ele encontra-se consigo mesmo. Ele não era mais Jacó. Ele era Israel. Encontra-se com Deus, com a família, consigo mesmo. E finalmente, quando Esaú olha para aquele homem, ele vê um homem honrado, um homem de superação,
um homem de encontros e um homem com propósito. Deus havia falado para ele quando ele saiu dali apenas com um cajado na mão. Deus falou exatamente assim com ele. Com a primeira vez que encontrou com ele, Deus falou: você vai, mas um dia você vai voltar. E lá nas andanças com Deus, Jacó entendeu que o propósito da vida dele era voltar. Só que no meio do caminho tinha um irmão que odiava e queria matá-lo. E chega a notícia de que o irmão que queria assassiná-lo estava pronto para assassiná-lo com 400 soldados. Mas Jacó era um homem com propósito. E um homem com propósito não volta atrás. Mesmo que um exército de 400 soldados se apresente diante dele. Mesmo que o ódio de um irmão se apresente diante dele. Jacó falou: mesmo que hoje seja o meu último dia de vida, eu irei cumprir o propósito de Deus para a minha vida. O sonho do meu coração nessa noite como pregador é que você saia daqui dessa mesa de ceia com essa oração sendo feita: Deus, cumpre o teu propósito na minha vida. Cumpre, porque eu creio, meus irmãos, Deus tem um propósito para cada um de nós. Cada um de nós aqui. Usando os nossos dons, usando os nossos jeitos, usando até as nossas fragilidades. Ele é capaz de cumprir propósitos dele na minha e na tua vida. E eu termino essa palavra dizendo para você que este Deus que cumpre propósitos é o mesmo Deus que faz Esaú olhar para este homem e enxergar algo muito diferente. Irmãos, tem dois jeitos da gente enxergar olhando esse texto aqui. Dois jeitos de aplicar essa palavra na nossa vida. Que talvez o Espírito Santo já tenha falado ao teu coração. Quem sabe o Espírito Santo já mexeu aí com você. Quem sabe o Espírito Santo já foi onde eu não posso, sabe? E já revelou o que você tem que mudar. Mas eu vou te deixar aqui agora 2 dicas práticas de como olhar corretamente. Em primeiro lugar, tem algo que a gente pode controlar parcialmente. A gente não consegue controlar completamente, mas a gente consegue controlar parcialmente. Esaú olhou e estava esperando ver um trapaceiro, um enganador, um fujão, um homem sem propósito. Eu, quando olho para você, nós, quando olhamos para os nossos irmãos, esse é o primeiro olhar. É quando a gente olha para o outro. Quando a gente olha para o outro, a gente pode enxergar muitas coisas. Mas tem uma coisa que a gente consegue controlar parcialmente. É olhar para o outro e enxergar o melhor no outro. Isso é contra a nossa natureza. Porque é muito mais fácil, salta aos nossos olhos, enxergar o defeito dos outros. Mas alguma coisa aconteceu aqui, que quando Esaú olhou para aquele homem, ele não viu o defeito. Ele viu as qualidades que Deus estava fazendo saltar aos olhos daquele homem. Então nessa noite de ceia, de comunhão, de abraço, de amor, de perdão, eu quero te convidar nessa noite. Dá uma boa olhada para o teu lado e escolha enxergar o melhor do teu irmão. Pastor, mas ele tem muito defeito, pastor. Pastor, você viu, pastor, em quem ele votou? Você vê o time que ele torce? Pastor, como é que eu vou ver qualidade? Vê, meu irmão. Vê, meu irmão. Se você olhar direitinho, você vai encontrar uma coisa boa para ver. Amém ou não, gente? Dá uma olhadinha pro lado então, eu não resisti. Faz um elogio aí. Pastor, como é que eu vou elogiar? Elogio o penteado.
pastor é o Helder, pastor, como é que eu vou elogiar o penteado? Elogio, o Helder é bonitão, né, Narelli? Bonitão, carecão, mais bonitão. Nosso Bruce Willis. Olha aí, elogiei, ó. Me paga pizza depois. Amém, gente? Então esse é um jeito. É olhar para o outro e enxergar o melhor no outro. Enxergar uma coisa boa no outro. Ei, homem, mulher, é o que está faltando em alguns casamentos. Olhar para o lado e enxergar uma coisa boa para dizer. Uma coisa boa para falar. É o que está faltando em algumas paternidades, em algumas maternidades. É olhar para o filho, para a filha e enxergar uma coisa boa para falar, para verbalizar, para dizer: ei, minha filha, ei, meu filho, eu te amo, porque por causa disso, ó. Que coisa linda você fazendo isso aqui. Talvez tenha feito 10 coisas para você reclamar. Escolha elogiar pai, mãe, escolha elogiar marido, mulher. Então esse é um jeito prático, foi o que Esaú fez. No final de tudo, Esaú, irmãos, movido por Deus, tudo bem, mas ele fez uma escolha. Ele escolheu enxergar o seu irmão. E finalmente tem algo que a gente não controla. Isso é o que a gente controla, em parte. E finalmente tem uma coisa que a gente não controla. Pastor, se a gente não controla, por que o senhor quer dizer? Porque isso tem a ver com tudo que eu existo para viver, meus irmãos. Aquilo que a gente vai enxergar, e isso a gente não controla. Isto é obra do Espírito Santo de Deus. Porque uma coisa muito estranha aconteceu aqui nesse encontro. E aqui eu termino minha palavra. Esaú tinha uma promessa de morte. Esaú tinha um exército de 400 soldados para matar Jacó, Léo. Mas o que Esaú viu, irmãos, que ao invés de matar, ele abraçou e começou a chorar. O que ele viu? O que ele viu em Jacó, gente? O que ele enxergou em Jacó? Não foi as listas que eu listei aqui, não. Não foi nenhuma dessas. Porque só o que poderia fazer aquele soldado habilitado em guerra, ao invés de matar, abraçar-se no pescoço do irmão e chorar igual um bebezinho, só quem faz isso conosco é o poder do Espírito Santo de Deus. O que eu e você não controlamos e que vemos nos outros é o poder do Espírito Santo de Deus. E eu pedi isso a Deus essa semana, nas minhas orações e meditações nessa palavra. Eu pedi: Deus, que eu veja mais o teu poder na vida dos meus irmãos. Quando eu vejo as irmãs da igreja, que eu vejo o teu Espírito Santo. Quando eu vejo os músicos, teu Espírito Santo. Os cantores, teu Espírito Santo. Os pastores subirem aqui para pregar, que eu veja o teu Espírito Santo. Minha irmã Vivi, eu vi o Espírito Santo hoje, você cantando aqui. Que eu veja o Espírito Santo de Deus, que nós vejamos o impossível. Irmãos, porque ver o Espírito Santo na vida de um ser humano caído, pecador como eu e você, é um milagre de Deus. Pastor, como é possível, meu irmão? Foi possível na vida de Jacó. Esaú olhou, Bruno, e ele viu o Espírito Santo. Esaú olhou, e o que ele viu? Que ao invés de desejar matar, ele desejou abraçar. Quero terminar minha palavra com essa pergunta. O que Esaú viu? Que ao invés de matar, ele resolveu abraçar. Feche seus olhos, curva sua cabeça em nome de Jesus.